Em um recanto esquecido do sertão nordestino, no distante ano de 1920, emergiu uma enigmática figura, adornada com chapéu cartucheira e empunhando uma faca longa. Seu nome ecoava Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião. A trajetória desse notório cangaceiro teve início sob as sombras de uma tragédia. Seu pai, modesto fazendeiro e condutor de animais de carga, encontrou a morte pelas mãos da polícia após desavenças com o vizinho Zé Saturnino. A partir desse fatídico dia, Lampião jurou vingança. Desafiando a ordem estabelecida, os coronéis e o próprio governo virgulino, junto de seu bando, ganhou fama como o Robin Hood do sertão, um defensor dos desfavorecidos contra os abusos das autoridades. No entanto, eu asseguro a você, há um lado obscuro nessa narrativa. A construção de um herói. O historiador marxista Eric Hobsbawm, em sua obra Bandidos, popularizou o conceito de banditismo social, representando aqueles fora da lei que habitavam um mundo rural esquecido pelo capitalismo industrial urbano. Lampião, segundo essa perspectiva, encarnava esse justiceiro popular em um sistema profundamente injusto. Sua vida, entre o real e o mito, tornou-se tão nebulosa que nem mesmo sua data de nascimento é conhecida com certeza. A face obscura de Lampião. Num rincão pernambucano, entre 4 de julho de 1898 e 12 de fevereiro de 1900, Virgulino Ferreira da Silva viu a luz do dia sob o escaldante sol da Serra Talhada. A infância do futuro Lampião foi marcada pela severidade do sertão e pelas adversidades de uma família humilde, delineando os primeiros contornos de uma vida tumultuada. Em uma época dominada pelos ricos proprietários de terra, a família Ferreira, em uma disputa por terras, sucumbiu diante da influente família Saturnino. O desfecho dessa contenda foi a morte do pai de Lampião, José Ferreira, nas mãos do sargento da polícia José Lucena, em 1920. Nesse ano, Virgulino uniu-se ao bando do cangaceiro Senhor Pereira, assumindo a liderança 2 anos depois e tornando-se o principal líder do cangaço brasileiro. Lampião era reconhecido por sua astúcia e habilidade em combate, como evidenciado no confronto de 1927 em Riacho de Sangue, onde surpreendeu as forças policiais. Entre o real e o mito. O mito de Lampião como um herói revolucionário ganhou força ao longo do tempo. Em 1935, a Aliança Nacional Libertadora chegou a citá-lo como inspiração política. Intelectuais marxistas como Rui Facó justificaram a violência do cangaço como resposta às injustiças sociais. Contudo, há um lado pouco explorado nessa história. Segundo essa perspectiva, o cangaço seria uma resposta armada à opressão e às injustiças sociais no árido sertão. Lampião desafiou a ordem estabelecida ao aceitar mulheres em seu grupo, incluindo a notável presença de Maria Bonita, aproximando-se de um ideal revolucionário. Maria Bonita não apenas quebrou barreiras de gênero ao integrar o grupo, mas também desempenhou um papel significativo na dinâmica do cangaço. No entanto, a violência de Lampião, embora justificada por alguns como justiça social, revela-se complexa e contraditória. Seus métodos brutais, como decapitações, não se limitavam aos oprimidos, mas eram empregados também contra seu próprio bando e os mais humildes, visando consolidar seu domínio. A violência dissimulada. Contrariando a imagem de justiceiro, Lampião e seu bando são acusados de massacres, pilhagens e horrores que instigavam o medo nas comunidades sertanejas. Práticas brutais, como estupros ritualizados, castrações e torturas, eram usadas como demonstrações de poder.
A conexão de Lampião com poderosos coronéis é outro aspecto polêmico, desafiando a ideia de um inimigo dos poderosos. Lampião continua depredando o Nordeste baiano, saqueando tendo desvirginado 17 moças, ferrando face a diversas. Noticiava o Jornal do Brasil em 1931, evidenciando a crueldade por trás do herói dos oprimidos. O episódio envolvendo Maria Felizmina é particularmente marcante. Em 11 de junho do mesmo ano, o jornal A Noite destacou uma foto da jovem em sua capa. Uma triste narrativa se desenha, pois a moça foi ferida no rosto por Lampião, em Várzea da Ema. Outra narrativa relata que, no pequeno município de Porto da Folha, em Sergipe, Lampião teria invadido uma cerimônia de casamento, perpetrado violência sexual contra a noiva, causando-lhe ferimentos e, antes de apresentá-la aos demais cangaceiros, ordenou que a avó da vítima limpasse o sangue que a manchava. O fim trágico do cangaceiro. A morte de Lampião, em 1938, foi tão macabra quanto suas próprias atrocidades. Traído por um coiteiro, seu esconderijo foi revelado, culminando em um confronto fatal na Grota do Angico, em Sergipe. Ainda que Lampião tenha perecido, sua lenda perdura na cultura popular, influenciando filmes, músicas e livros. A imagem desse cangaceiro oscila entre o romântico e o brutal, o sublime e o grotesco. Ao fim, Lampião não passa de um cangaceiro, cujas atrocidades, ao longo dos anos, foram romantizadas a ponto de criar uma imagem de herói rebelde. Se você conhece alguém que compartilha essa visão, não hesite em compartilhar este vídeo. E para aqueles que não acreditam, compartilhe 2 vezes. Até o próximo vídeo épico, com revelações e segredos perdidos da história, aqui no Rota Temporal.